Queridos, a paz do Senhor, que alegria estar de volta aqui em mais uma devocional. Eu quero compartilhar com vocês um texto no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, dois versículos 22 e 23, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse é um texto bem impactante, sabe? Deus havia dito a Saul: Saul, vai e aniquila os amalequitas. Acaba com tudo que tiver daquele povo. Aquele povo é um povo rebelde, e eu quero que ele seja aniquilado da terra. Esta foi a ordem do Todo-Poderoso para o rei de Israel. Saul juntou o povo e foi contra os amalequitas. Mas chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi separar o rei Agag, o rei dos amalequitas. Não o matou. Depois olhou as ovelhas, as vacas, os animais melhores, mais bonitos, e separou. O resto acabou com tudo e foi embora. De repente, Samuel sobe para adorar o Senhor, e quando vai chegando, Saul já o recebe e diz: fizemos a vontade do Senhor e tal, e foi uma grande festa e tal. E quando ia adentrando, Samuel diz assim: Saul, que balido de ovelhas é esse? Que som de vacas é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul diz assim: é que o povo decidiu separar o melhor do gado para sacrificar o Senhor. Então Samuel se volta para Saul e descreve esse texto. Por que você se rebelou contra o Senhor? Por que você obedeceu parcialmente? O Senhor não foi claro com você? Pois o obedecer é melhor do que sacrificar. E o porfiar entre dois caminhos, é como iniquidade de idolatria. Irmãos, eu fiquei pensando nos nossos dias, como muitas vezes a gente faz algo parecido com o que Saul fez. Deus determina a nossa santidade, Deus determina que pecado é pecado e não deve ser cumprido por ninguém. Nenhum crente deve cumprir e obedecer pecado. Ao contrário, a gente precisa abominar e obedecer somente ao Senhor. E muitas vezes, queridos, a gente vê lideranças e vê pessoas que têm um parecer, mas de repente é convencido por pessoas. Pessoas começam a falar e encher a cabeça daquele líder, e ele termina deixando de fazer aquilo que havia se comprometido. E o futuro, queridos, o futuro dessas pessoas é muito triste, porque a palavra do Senhor é muito clara e específica. Obedecer é melhor do que oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. Tá certo que as ofertas eram oferecidas em sacrifício a Deus, mas ele prefere a obediência. E muitas vezes, irmãos, porfiar, ou seja, ficar entre dois caminhos. Eu não sei se faça isso, se faça aquilo, é como um pecado de idolatria. Então o Senhor exige de nós neste tempo total obediência à sua palavra, total obediência aos princípios do Senhor Deus, porque somente assim agradaremos o coração de Deus, e Ele desenvolverá o projeto completo que tem para cada um de nós. Ainda que pessoas tentem nos convencer a fazer as coisas. Porque será melhor assim. Olha que a gente pode aproveitar isso e fazer aquilo. Se Deus determinou assim, assim seja. Assim, queridos, que possamos aprender com a palavra do Senhor. Não adianta querer oferecer ofertas e coisas, mas se estamos em desobediência, o caminho correto é parar de fazer aquilo e voltar a obedecer a Deus em toda a integridade. Que Deus te abençoe e Deus te guarde.